pouquinho, filho. Graças e paz, irmãos. Vamos começar nosso culto, vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus. Soberano Deus, obrigado, Pai, por essa noite de chuvas que o Senhor tem derramado aqui em nossa cidade. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado do povo. E agora, Senhor, diante de Ti, nós suplicamos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e transgressões. Rogamos ao Senhor que possamos, ó Pai, agora levantar as nossas vozes, a nossa vida ao Senhor. Receba-nos aqui no nosso culto. Receba-nos, ó Deus. Ó Pai, pois nós desejamos estar cada vez mais na Tua presença. Tu és, de fato, ó Deus, o amado dos nossos corações. Por isso, Senhor, rogamos ao Senhor que o Senhor continue a investir em nós. Transforme as nossas vidas, para que cada dia nós venhamos nos parecer mais com Jesus, o nosso Senhor. E que Ele, Senhor, continue nos conduzindo nesses dias. Nós queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos agora a abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, a partir do verso de número 7. Hebreus capítulo 13, a partir do verso 7 até o verso 17. Hebreus 13, a partir do verso 7, diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e será o para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupédio. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém? Podem se sentar. Nós estamos aqui diante de um texto em que o escritor aos Hebreus desafia ali a sua comunidade a de fato lembrar aqui daqueles que são os líderes, a obedecê-los. E aqui ele lembra justamente isso, que Jesus, ele é eterno e que Jesus está com o seu povo. Ele nos desafia a fugir das doutrinas dos homens. Nesse contexto ele apresenta aqui então essa circunstância do judaísmo, da prática de alimentos, de sacrifício. Mas ele apresenta aqui que o sacrifício de Jesus foi perfeito e nos apresenta também aqui esse desafio, né? Nós precisamos agora andar aqui em direção a esta cidade que está por vir, a Nova Jerusalém. E ele finaliza aqui nos desafiando mais uma vez a obedecer aos nossos líderes, pois velam por nós. Nós possamos nos lembrar disso nesses dias. Nós vamos trazer agora os nossos avisos. Vamos nos lembrar então que no próximo domingo nós vamos ter a nossa assembleia, o nosso culto administrativo. Nós desafiamos os irmãos então a estarem presentes. E no sábado nós vamos ter também aqui a atividade dos embaixadores, né? Nós vamos estar lavando os carros, então
Por favor, os irmãos, então guardem seus carros para serem lavados no sábado e no domingo. Nós vamos agora louvar a Deus. As Escrituras nos dizem, no Salmo 150, louvai o Senhor, todo ser que tem vida, fôlego, louvai o Senhor, com todos os instrumentos, louvai o Senhor. E agora nós somos desafiados também, com toda a nossa força e vigor, a louvar o Senhor. Aqueles que puderem, se coloquem em pé, nós vamos estar adorando ao Senhor. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar agora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Mais uma vez. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Nós cantamos, declaramos que a nossa vida do Mestre, nós vamos declarar agora que em espírito e em verdade nós o adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós vamos finalizar o nosso cântico dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do pecador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
Amém. Amém. Vamos ficar por aqui. Pode se sentar, queridos irmãos. Amém. Nós vamos agora abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. Hoje eu estou igual o Toninho Cerezo, né? Toninho Cerezo foi um grande jogador do Atlético, que se deixassem, ele cobrava o escanteio e ele entrava na área para poder cabecear. Mas realmente coisas do ministério. Isaías capítulo 6 é uma palavra de Deus para nós, falando um pouco ali sobre o chamado de Isaías. E nós queremos então trabalhar aqui algumas lições aqui do chamado de Isaías. Nós vamos ver aqui que o encontro com Deus causa um profundo impacto na vida do crente. O encontro com Deus causa um profundo impacto na vida do crente. Isaías 6, de 1 a 8. Diz assim então a palavra de Deus: No ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do lumiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoaram o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, traga a compreensão para nós da tua palavra, e que ela possa ser de fato aqui a bússola, Deus, das nossas vidas, que ela possa ser escrita em nossos corações, de maneira que venhamos obedecê-la, que teu Santo Espírito habite em nós, de tal maneira que possamos aqui ouvir a tua voz agora, no nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito interessante. Isaías, ele teve um ministério de 40 anos. Ele teve contato com 4 reis de Judá, e os reis foram o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acaz e Ezequias. E é interessante aqui que esse texto nos informa logo o contexto aqui, né? Uma morte, né? No ano da morte do rei Uzias, um rei temente a Deus, mas nós vemos aqui que talvez Isaías poderia ficar muito consternado com aquela situação, mas mesmo naquela situação de tragédia, Deus tinha algo para falar. Deus, mesmo em nossas tragédias, Deus continua sendo Deus continua na sala de comando, dominando o cosmos e promovendo a sua obra. A gente não pode perder de vista isso. Deus continua trabalhando. E aqui nós vemos então esse profeta de Deus. Isaías, ele foi colocado na mesma época, ele é contemporâneo, por exemplo, de Miqueias. Enquanto Miqueias está no campo evangelizando o povo, Isaías está ali nos palácios, levando a palavra de Deus para a corte. Ele parecia ser um homem então de família, influente, por causa então do seu acesso aos reis. Ele parecia ser conhecedor das coisas do Estado e servia como conselheiro ou conselheiro para assuntos internacionais do reino de Judá. Ele era um homem então que denunciava as injustiças sociais que aconteciam entre o seu povo, e ele também demonstrava ao povo de Deus ali o quanto o povo estava afastado. Diz a tradição que ele teria morrido no reinado de Manassés,
Manassés teria colocado ele num toco e cerrado ele ao meio. Olha a história então deste homem de Deus. Por servir a Deus, ele se submete então a se sacrificar. O rei Uzias é descrito em 2 Crônicas 26. Nos seus 52 anos, Judá gozou de muita prosperidade. Foi um ótimo rei, mas ele morreu. Essa é a tragédia que se anuncia logo no verso 1. Mas a história continua e a gente percebe então que mesmo na tragédia ali que aconteceu, a tristeza que chegou ao coração de Isaías por um rei tão bom, o que vai ser da gente, né? Porque todas as vezes que acontece uma mudança drástica em um país, em uma nação, o povo fica sem direção, fica com medo. Mas aí Isaías tem o seu chamado. Deus chama. O povo continuava ali na prática do mal, o povo continuava afastado de Deus, e um rei bom havia morrido, mas Deus continuava sendo Deus e chamando o seu povo. E agora então nós percebemos aqui Isaías sendo chamado. Quando nós olhamos aqui para Isaías 1, nós vemos que o que está visível ali, o contexto é de fato que o povo se corrompeu, e até o próprio rei vai se corromper em face, por isso então Deus vai eleger Isaías, chamá-lo Isaías, para que Isaías possa pregar novamente. No verso 1 nós vemos aí que o rei Uzias morreu, aquele que tinha trazido prosperidade, paz e também consagração ao povo. Mas Isaías vai ao templo buscar o Senhor. É uma lição muito importante. Nos nossos dias de tristeza, de tragédia, nós precisamos perguntar ao Senhor e ir até o Senhor. E é interessante que o texto então nos conta aqui que o Senhor veio até Isaías e o chamou para a obra. A presença de Deus fez estremecer o lugar. Era algo terrível. Diante de Deus ninguém pode ficar indiferente. Todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus é impactado por Ele. Não será mais o mesmo. Nós lembramos, por exemplo, de Saulo, o nome aqui hebraico de Paulo. Paulo é um nome gentil. Nós lembramos então que depois que ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele teve a sua vida impactada. Todos aqueles que têm a sua vida impactada por Deus são transformados. Moisés teve sua vida impactada por Deus, por isso ele foi transformado. Pedro, Paulo e muitos outros homens de Deus que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor foram impactados e não foram mais os mesmos. Então, num dia de tragédia e tristeza, quando Isaías vai buscar consolo no Senhor, em oração ao Senhor, o Senhor o impacta. Diz que o lugar se estremeceu, porque Deus estava descrevendo qual era aquela situação. Isaías nos ensina então que o encontro com Deus causa um profundo impacto radical na vida do homem. Mas por que isso? Por que razões então somos impactados? Primeiro, ele vê a santidade de Deus. No verso 3 diz claramente: e clamavam uns aos outros, os querubins, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele então é impactado porque ele vê a santidade de Deus, que Deus é santo, poderoso. Quando nós não vemos a santidade de Deus, nós cultuamos a nós mesmos. A Bíblia mostra o que acontece quando as pessoas têm um verdadeiro encontro com Deus. Um encontro verdadeiro com Deus, o homem vê sua santidade, vê a grandeza de Deus. É o que está aqui no verso 3. Igualmente, nós precisamos ver a grandiosidade de Deus, irmãos. Em nossos problemas e lutas, nós precisamos nos lembrar que Deus é um Deus grande. Lembramos aqui que Isaías estava procurando direção em meio à sua aflição e tristeza por perder um rei bom. E quando ele está ali no templo e Deus se revela com grande poder, Isaías percebe aqui a santidade de Deus. Nós precisamos nos lembrar disso, da sua grandeza, da sua santidade. Porque só reconhecendo quem Deus é, iremos reconhecer aqui outras realidades.
O homem que tem um impacto, esse encontro verdadeiro com Deus, ele vê o próprio pecado. Verso 5. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Os meus olhos viram Yahvé. Veja que Deus promove esses encontros para sacudir as nossas vidas. E por isso que é importante, então, esse primeiro momento, esse impacto em que você deve ver a grandeza de Deus e sua santidade. Porque só depois de reconhecer a grandeza de Deus é que você pode reconhecer o seu pecado. Os profetas usavam palavras específicas para proferirem bênçãos ou maldições. No caso das bênçãos, eles usavam a palavra bem-aventurado. Mas no caso de maldições, eles usavam a palavra ai. É bem a palavrinha que nós lemos aqui. Ai. Ai de mim. Ai de mim. Isaías profere uma palavra aqui para descrever a sua situação de maldição, porque nesse contexto ele viu a santidade e a grandeza de Deus e ele viu a podridão dentro de si. E os verdadeiros encontros com Deus são os encontros que nós enxergamos como Deus é, mas também enxergamos como nós somos pecadores. E nesses encontros em que nós vemos quem é Deus e vemos o nosso pecado, é que Deus impacta as nossas vidas. Pois enquanto nós não reconhecemos a grandeza de Deus, pois enquanto nós não reconhecemos os nossos pecados em nós, não seremos impactados. Entraremos e sairemos de templos, como Isaías entrou aqui. Sairemos os mesmos. Mas não foi o que aconteceu com Isaías. Aqui no capítulo 6 nós temos o chamamento de Isaías. Isaías foi impactado de tal maneira que ele obedeceu tanto a esse Deus e ele se entregou tanto a esse Deus santo que ele vai morrer cerrado por um toco, porque ele teve um encontro verdadeiro. O encontro então verdadeiro com Deus faz ver não somente a santidade de Deus, mas ver a nossa perdição. Somente quando nós enxergamos essas realidades, nós somos impactados e tratados para não sermos mais os mesmos. Mas veja que nesse encontro que Deus promoveu aqui na vida de Isaías, Deus também o leva a ver aqui o pecado à sua volta. O verso 5 também diz isso. Ele diz assim: ai de mim, porque habito também no meio de um povo de impuros lábios. E é interessante que ele não vê o pecado do povo primeiramente, e depois ele vê o seu pecado. Ele vê o seu pecado e depois ele vê o pecado do povo, porque aquele que é impactado, sacudido por Deus, com o encontro verdadeiro, ele percebe e ele consegue então ver a santidade e grandeza de Deus, e ele teme a Deus por causa disso, e por isso ele se apresenta como um pecador, mas ele também reconhece o pecado à sua volta. Mas como é que Isaías reconhece esse pecado à sua volta? Para acusar? O tanto de gente que é pecador ao meu redor. Então eu posso dormir em paz porque eu sou pecador, mas está todo mundo também pecando. Não é a atitude de Isaías. Ele vê o pecado à sua volta e isso me faz pensar aqui: como você vê o mundo à sua volta? Como você vê o mundo à sua volta? Você observa com um olhar de acusação: então está todo mundo igual eu mesmo, então tudo bem? Ou você olha com compaixão e misericórdia, descrevendo a realidade do pecado à sua volta? Ou você olha também com aqui de fato tentando lutar contra ele? Veja que no contexto aqui nós vamos ver que Deus vai chamar então Isaías para depois ser o seu emissário contra o pecado e a iniquidade que habitava no meio do. Perceba que esta realidade dele ver o pecado à sua volta é justamente porque diante desse encontro com Deus, Deus o transformou e ele não
não quer mais ser o mesmo, e Ele também não deseja que o seu povo ao seu redor continue sendo dominado pelo pecado. Ele vê o pecado à sua volta e Ele decide fazer diferença, e Ele decide lutar contra a iniquidade, contra o pecado do seu povo, ainda que aqui Ele está no palácio, ainda que diante da corte, dos reis, dos nobres ali de Israel, Ele decide proclamar a palavra de Deus, não acolher a iniquidade dentro de si e acolher a iniquidade dos outros, mas proferir a palavra de Deus, condenando a iniquidade, tanto aquela que habita dentro dele, como aquela que estava à sua volta. A pergunta é: como nós vemos o mundo à nossa volta? Como nós estamos protestando? O título que nós recebemos, protestantes. Como nós estamos protestando diante do mal, da iniquidade que se multiplica ao nosso redor? Por fim, no verso 6 e verso 7, nós aprendemos que todo aquele que tem um encontro com Deus, um encontro verdadeiro, ele é impactado e transformado. Veja então que depois que ele reconheceu seus pecados e ele viu a grandeza de Deus e temeu a Deus, e aqui nós vemos um contexto de um arrependimento verdadeiro, Isaías é transformado. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Esse perdão de pecado aconteceu porque Deus queria e falou, vai ser assim. Quando nós observamos o verso de número 4, nós percebemos esse perdão de pecado houve porque Isaías reconheceu a santidade de Deus e reconheceu a sua podridão, se arrependeu do seu caminho. Ele foi transformado porque ele recebeu o Espírito de Deus. Aquele que experimenta o Deus presente é profundamente transformado. Prova da nossa transformação é a contínua vida de temor a esse Deus, de vida no Espírito, de arrependimento constante. E depois desse encontro com Deus, ele também foi chamado, verso 8, mas chamado a servir. A brasa que tocou os lábios de Isaías saiu do altar do Senhor. Nossa brasa que tira o pecado do mundo é Jesus. Ele foi levado até a cruz, e na cruz ele perdoou os nossos pecados. Assim como Isaías foi perdoado, nós o somos também por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas glória a Deus, então, estamos perdoados, Jesus morreu na cruz para nos salvar, e tudo bem, então, ótimo, vamos ficar todo mundo aqui, não vamos fazer mais nada. Veja que Isaías foi chamado, impactado por esse encontro com Deus para servir. No final do texto, nós temos essa pergunta, é a voz do Senhor. Isaías fala: eu ouvi a voz do Senhor. O Senhor disse para ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Senhor pergunta. Interessante que o Senhor aqui não impõe, o Senhor aqui não determina, não ordena. O Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor poderia enviar muitos outros, mas o Senhor faz essa pergunta. E eis aqui a disposição de Isaías. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja a disposição de Isaías. Nos chamados, por exemplo, de Moisés, nos chamados de outros homens de Deus, nós vemos às vezes um pouco de medo, ou até de negligência. Nós lembramos de Jonas, por exemplo, que fugiu do Senhor. Mas aqui nós não percebemos isso. O Senhor fala, olha, para ele: a quem eu vou enviar? E ele, com essa frase tão simples, diz: olha, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. A brasa que tocou
os lábios de Isaías. Isaías não tocou só para perdoá-lo, mas também para capacitá-lo. Jesus Cristo, essa brasa de Deus que queimou os nossos pecados, tocou as nossas vidas também para servirmos a Ele. Ninguém que teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, que foi impactado com Jesus Cristo, ninguém foi chamado para ficar sem servir. Todo aquele que veio a Jesus veio para servir. Que o Senhor nos ajude então a compreender estas verdades. Que o Senhor também venha impactar as nossas vidas, para não sermos mais os mesmos. Lembremos-nos de Isaías. Ele saiu diferente desse encontro com o Senhor no templo. Que hoje também possamos sair diferentes deste tempo. Que a nossa vida seja impactada por meio de Cristo Jesus. Que você se encontre com Ele verdadeiramente. Senhor Deus, obrigado por esse momento aqui na Tua casa de oração. Obrigado, Deus, por Tua palavra. Rogamos ao Senhor que o Senhor transforme cada vez mais as nossas vidas. Assim como o Senhor, ó Deus, impactou a vida de Isaías, que o Senhor também venha impactar as nossas vidas. Nós vamos reconhecer a Tua santidade, a Tua grandeza. Por meio disso nós sejamos transformados e sejamos agora também quebrantados. Que nós vamos reconhecer os nossos pecados, por isso nós vamos suplicar por perdão. Que nós também devemos reconhecer os pecados daqueles que estão à nossa volta, para pregar a Tua palavra, para trazer uma mensagem mesmo de confrontação em amor. Que nós vamos nos lembrar, Senhor, que o mesmo Deus que chamou Isaías, que perdoou os seus pecados por meio de uma brasa viva do altar, nos concedeu Jesus Cristo, nosso Senhor, que apagou os nossos pecados. E agora somos desafiados a servir. Que nós possamos repetir a frase de Isaías, Senhor: eis-me aqui, envie-me a mim. Abençoa o Teu povo nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos.